Abertura maravilhosa. Só comigo acontecem essas coisas. Mas olha, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Sim, faz tempo, né, que eu não venho, mas eu vou advogar em causa própria. Eu tenho um curso que eu faço à noite, então eu termino ele ano que vem, se Deus quiser. Aí quando tem centros que só fazem a reunião durante a semana, à noite, infelizmente eu não consigo. Agora, em compensação, quando chega julho e dezembro, né? Aí quem não consegue durante o ano, aí eu fico todo dia, tem um centro que só trabalha à noite durante a semana, né? E aí eu estou participando e aproveitando para estar aí agregando essa energia, né, de vocês, desses centros maravilhosos. A gente hoje vai falar sobre a mediunidade na infância, que é um tema realmente bem interessante. Eu, quando parei para estudar, eu já tinha estudado, acho que todos nós estudamos de forma recorrente muito a mediunidade, né? Mas a mediunidade na infância é algo que a gente ainda se assusta um pouco, não sabe lidar tanto, né? Principalmente a gente percebe quando chegam crianças, quem trabalha na evangelização, que os pais, né, chegam às vezes angustiados por situações que acontecem que eles não sabem lidar. E muitas vezes a gente também nem tem tanta resposta, né? Então, quando a gente para ler um pouquinho sobre essa questão, porque Kardec fala sobre isso, a nossa doutrina também nos apresenta essa questão, nada ficou sem resposta, né, na doutrina espírita. Então, a gente começa a compreender um pouquinho mais. A nossa doutrina aqui é maravilhosa, parabéns, Giovana, estava vendo a sua apresentação, né? É muito interessante porque essa reencarnação nossa, para mim é um projeto grandioso, né? Esse processo que se dá para a gente estar aqui atuando nessa matéria e continuando a trabalhar a nossa maturidade espiritual, sem dúvida nenhuma, né? É um projeto divino, é um projeto, como eu disse, grandioso, que a espiritualidade nos ajuda e graças a Deus conseguimos estar aqui para mais uma vez dar novos passos nesse ciclo de vida, que é infinito. Bom, para a gente falar sobre a mediunidade na infância, é bom que a gente também comece a falar um pouquinho, né, de forma introdutória sobre a mediunidade, só para a gente relembrar um pouco o que é que significa essa mediunidade, para que a gente comece a montar o nosso quebra-cabeça. Então, a mediunidade, né, que é um dos princípios, na verdade, que vem apresentado dentro de um dos princípios da doutrina espírita, que se chama comunicação com os espíritos. Então, nós temos aí, entre os princípios, nós acreditamos no Deus, na imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, pluralidade de mundos e pluralidade de existências. São 5 princípios básicos que Kardec nos apresenta, né, quando ele identifica a nossa doutrina. Quando a gente pensa em Deus, imortalidade da alma, a gente sabe que são princípios que se comunicam com várias religiões, que também acreditam em Deus e na imortalidade da alma, mas o Espiritismo se individualiza a partir da comunicação com os espíritos, da pluralidade de mundo, da pluralidade de existências. É aí onde a gente se torna aquele espírita, não no sentido de segregar, mas no sentido de começar a interagir com o princípio, com princípios apresentados por Kardec, quando começamos a acreditar, não é, nesses princípios como sendo fonte de conhecimento para que a gente continue o trabalho da nossa evolução moral e intelectual. Por isso que na introdução do Livro dos Espíritos, né, se pergunta por que espíritas? Por que espiritismo? E Kardec diz, para algo novo, um nome novo. Apenas isso. Então a gente precisa entender apenas o que é que a gente acredita. Porque o espiritismo, na verdade, ele será o futuro de todas as religiões, e não a religião do futuro, né? Para nós que já compreendemos como funciona essa dinâmica, a gente sabe que um dia todos acreditarão ou, né, estarão interagindo com a doutrina ou com os princípios da doutrina espírita. Então, a mediunidade, ela vem sendo trabalhada a partir dessa comunicação dos espíritos. Ela é essa comunicação dos espíritos que estão desencarnados com nós que estamos encarnados. Foi uma forma
é uma forma, né, que existe para que a gente consiga entender melhor o que é que significa esse mundo tão grandioso, dentro dos princípios da doutrina que Kardec apresenta e não cria. Então, ele precisa se utilizar da mediunidade para que ele consiga trazer para nós o conhecimento necessário para que a gente entenda o que significa essa doutrina. E os espíritos têm esse papel de nos comunicar, né? Trazer para nós conhecimentos para que a gente consiga dar passos melhores na nossa encarnação, fazer boas escolhas, aproveitar as suas inspirações, levar novos conhecimentos. Foi assim que Kardec conseguiu montar a sua doutrina, trabalhar a sua doutrina através do uso dos médios. Kardec não era médium, mas ele se utilizou dos médios para que, através dessa comunicação, ele trouxesse o conhecimento necessário para que a gente conseguisse compreender melhor a doutrina de Cristo. Porque o Espiritismo é um cristianismo redivivo, né? Kardec apresenta, baseado na ciência e na filosofia, uma nova forma da gente se conectar com o mundo. Apresenta num momento e num período histórico que todos nós estamos mais acessíveis ao reconhecimento, ao entendimento, né? No período da Revolução, num período onde a monarquia estava em queda, num período do iluminismo, onde se buscava muito mais o raciocínio, e aí vem uma doutrina que tem como um dos princípios também a fé raciocinada. Então é uma fé que você já encontra argumentos, não é mais aquela fé voltada a um mistério, é uma fé que começa a fazer sentido para nós. E aí Kardec traz essa ciência, essa filosofia como base para que a gente consiga se conectar com Deus. E aí a gente entra e consegue entender melhor o que significa essa religião, que não é no sentido de dogmas e rituais, mas no sentido da religiosidade. Então, quando a gente entende a ciência e a filosofia, a gente vai ter uma condição melhor de trabalhar essa religiosidade e de conseguir se conectar melhor com a espiritualidade, para que um dia a gente alcance que é Deus. Nós ainda não temos essa condição. Não estamos, porque somos espíritos de terceira ordem. Ainda estamos numa luta para alcançar a segunda ordem, quando seremos mais espíritos que matéria. Nem regeneramos ainda. Estamos muito mais próximos do primitivo. Não dominamos ainda nossas emoções. Ainda temos muitas impulsividades. Muitos vícios a serem transformados em virtudes. Então, sequer ainda regeneramos, chegamos ao equilíbrio, para um dia alcançarmos, né, a pureza do nosso espírito. E aí sim, como Jesus, já conseguiremos entender que é Deus, nos conectar com Ele, estar próximo a Ele, reconhecer esse Deus. E o Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, nos diz, né? Causa suprema de todas as coisas. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Nós ainda não temos esse alcance, mas estamos em exercício. E aí a doutrina, ela nos ajuda exatamente para isso. Que Kardec, como eu falei, apresenta e não cria. Porque o Espiritismo sempre existiu. Sempre existiu e Kardec apresenta para nós essa forma e essa doutrina de uma forma didática, pedagogicamente, como um grande pedagogo intelectual que ele era. Mas, desde os tempos da caverna, a gente já consegue perceber que existia essa percepção da imortalidade da alma. Diz que os homens primitivos já encontravam culto de memória aos mortos. Eles deixavam desenhado nas paredes das cavernas. E nessa linha histórica, a gente chega em Sócrates, que quebra com o período pré-socrático, quando ele descobre ou percebe que existe algo além da matéria. E aí tem uma frase bem interessante, que ele diz: o erro dos filósofos é buscar na matéria o que pertence ao mundo da impermanência,
princípio da inteligibilidade do ser humano, que não pode ser encontrado em algo limitado como a matéria, que pertence à sua essência, que ele define como a psique. E aí a gente caminha, e aí nós temos as pitonisas, né, que tinham o dom da profecia, e aí nós caminhamos um pouco mais, e aí nós vamos chegar em Moisés. Nós vamos reconhecer naquele período os profetas, que sim, já traziam essa comunicação, muitas vezes através dos sonhos. Tem uma música de Tim Vanessa que ele diz, né? Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não as ocultas. Não sei se vocês conhecem Tim e Vanessa, né? São cantores, uma dupla de irmãos que cantam bastante no movimento espírita, músicas lindas voltadas ao espiritismo. E aí a gente caminha em 1848, nós temos as manifestações de Highfield, que acontecem nos Estados Unidos, as irmãs Fox. Então as irmãs Fox, elas têm contato com batidas na parede da casa onde elas estão morando com os pais, elas eram evangélicas, e elas começam a se comunicar com essas batidas. E aí elas começam a perguntar, determinadas perguntas que elas faziam, elas diziam, se for sim uma batida, se for não, duas batidas. E eles começam a se comunicar com elas. E aí se pensa, não, é o local que é assombrado, né? Então vamos se mudar. As irmãs Fox se mudam e as batidas se mudam com elas. Ou seja, tem algo ali que não é do local, é da pessoa. As irmãs Fox eram crianças. 12, 14. E aí, essa comunicação ali ganha, né, uma proporção muito grande, por ser nos Estados Unidos, naquele período, consegue-se uma divulgação maior. Nada é por acaso na doutrina espírita, né? O espiritismo, nada é por acaso. Então, mais para frente, em 1852, nós temos grandes fenômenos que são apresentados em forma de saraus na Inglaterra. E em seguida, nós temos esses mesmos saraus também por toda a Europa. Especificamente, nós temos na França esse contato de Kardec através dos saraus, que eram usados nesse movimento das mesas em tom de brincadeira, ou para se divertir, ou para, né, estar ali curtindo a noite, a sociedade francesa. Mas Kardec é convidado por médiuns para observar esses saraus, que ele, né, obviamente, com toda a sua inteligência e intelectualidade, começa a estudar de forma mais profunda, utilizando todo o seu conhecimento. Kardec tinha uma infinidade de graduações, né, como a gente conhece. Então, era formado aí em tinha diversos conhecimentos, intelectualmente inteligente. Um espírito, sem dúvida nenhuma, que poderíamos dizer superior, no sentido de um progresso intelectual muito grande. Não estou dizendo que é certeza, mas, pelo que a gente conhece da história de Kardec, poderia ser sim, porque na segunda ordem, com as 4 classes, existem os espíritos que são bons, que já têm o predomínio do espírito à matéria, muito mais pela intelectualidade do que pela moralidade. Alguns mais pela moralidade do que pela intelectualidade. Existem essas nuances nas classes que estão ali apresentadas na segunda ordem, até se chegar a espírito superior, que são um progresso intelectual e um progresso moral no mesmo nível. E aí é um pulo para chegar a espírito puro e perfeito, de primeira ordem, né? Quando estamos como espírito superior, quando estivermos como espírito superior, o próximo passo é sermos espíritos puros e perfeitos. Então, Kardec, nesse momento, ele estuda através dos médiuns, porque ele não era, repito, médium, esse fenômeno da comunicação dos espíritos, para tentar entender o que é que eles queriam de nós, o que é que eles queriam de Kardec naquele momento, né? Trazer exatamente esse conhecimento que a gente conhece na história das religiões como a terceira revelação. Nós temos a primeira em Moisés, a segunda Jesus e a terceira Kardec.
que vem revelar algo novo para todos nós. Nesse sentido, o que significa então mediunidade? Faculdade existente na criatura humana por meio da qual os espíritos desencarnados conseguem se comunicar com os encarnados. E aí tem uma frase que é intitulada por Kardec, não sei se é de fato dele, mas que faz todo o sentido: para conhecer as coisas do mundo visível à vista, para conhecer o mundo infinitamente pequeno, o microscópio, para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. A gente já começa a entender que a mediunidade, ela é uma faculdade dos espíritos. Faculdade de todos nós. É uma faculdade. Usamos ou não? Usamos bem ou não usamos bem? Mas temos essa faculdade. Quem são esses médiuns que trabalham essa comunicação? São seres de luz? São seres de luz? Não, né? Uníssono, não. Não são. Não somos. Mas, segundo o livro dos médiuns, na pergunta 159, eu não vou ler ela toda, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, essa qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Todos nós temos a disponibilidade, mas o livro considera, o Kardec poderia considerar como médium aquele que usualmente, né, e a gente conhece muito como o médium ostensivo, né, utiliza essa comunicação de forma mais relevante, de forma mais ativa, poderíamos dizer assim. Seriam esses os médios. Médium, aquele que transmite. Médios de efeitos físicos, intelectuais e que traz consigo grandes responsabilidades. É um compromisso muito grande ser médium. Na verdade, todos nós que estamos aqui temos as nossas missões, os nossos compromissos. Mas um médium que faz uma comunicação, que tem essa responsabilidade de transmitir o que a espiritualidade tem para nos auxiliar para o bem comum, é de grande responsabilidade. Por isso que o médium precisa ter conhecimento, disciplina, porque conhecimento é a base de tudo. Nós, na evangelização, a gente trabalha muito os pilares do aprender a conhecer, a fazer, a conviver para ser. Ou seja, primeiro a gente conhece, mas nem sempre conhecer é aplicar de forma positiva, porque muitas vezes a gente conhece, sabe muito, tem uma intelectualidade extremamente desenvolvida e usa de forma negativa. Então, conhecer, mas aplicar bem esse conhecimento através das interações. A gente trabalha nosso autoconhecimento, o despertar dos nossos vícios, para que a gente possa transformar em virtudes, para que assim a gente se torne ser integral. Ser integral, aquele que vai fazer boas escolhas, utilizar bem o seu livre-arbítrio. Esse é o ser integral. Então, o médium precisa ter esses pilares, né, traduzidos como um reflexo em toda a sua vida. Não apenas naquela horinha onde ele vai fazer o trabalho mediúnico, mas essa educação moral, ela precisa estar alinhada na sua rotina, para que ele possa fazer uma boa comunicação.
para que ele seja, de fato, esse instrumento limpo dessa comunicação e que consiga, de fato, nos ajudar, nos auxiliar a todos nós. Respeito ao mundo espiritual. Com a espiritualidade não se brinca. A espiritualidade e a comunicação é séria. Se a gente quer algo sério, a gente precisa estar sério também. Muitos não utilizam dessa forma e aí a gente cai, infelizmente, né, naqueles equívocos de pessoas de outras religiões que dizem, ou que têm, né, um certo preconceito com o espiritismo. Porque o que é que a gente escuta muito dessas pessoas? Ah, não vou para o centro não, porque vocês ficam mexendo com o espírito, brincando com o espírito. Vocês já escutaram isso? O espírita brinca com o espírito. E, fica lá evocando por nada à toa. Não é certo. E a gente brinca? Claro que não. Se a gente utiliza de forma séria essa comunicação, se a gente leva a sério esse compromisso de ser médium, a gente com certeza está fazendo essa comunicação, está trazendo essa comunicação por uma excelente causa. E se a gente leva a sério, a gente vai atrair para nós espíritos benfeitores, amigos, que torcem pela nossa felicidade, que querem nos ajudar a construir um mundo melhor, ou a transformar o nosso mundo. E acima de tudo, para fechar esse primeiro momento introdutório, para a gente entrar no nosso tema de fato, evangelizar, né? O médium ele precisa se evangelizar. Ele precisa estar evangelizado, que é esse trabalho da educação moral que nós temos. E aí a gente agora se pergunta, né? Com toda essa responsabilidade que a gente apresenta, assumida por um médium, através desse compromisso que ele se apresenta para ter, né, no planejamento reencarnatório, que Giovana falava aqui antes de começar a palestra, quando ela estava dando aquela aula. Com toda essa responsabilidade, é possível que a criança seja médium? É a pergunta de hoje. O jovem, é possível que eles sejam médios? Olha o tamanho da responsabilidade e olha a maturidade da criança e do jovem. É isso que a gente vai tentar encaixar agora. Irmãs Foxes. Crianças. Chico Xavier. Existiu a comunicação de Chico Xavier ainda criança. Inclusive, ele começa a se comunicar mais com a espiritualidade quando ele tem o contato com a mãe dele. Segundo, a gente lê na história de Chico Xavier. Ele tem o contato com a mãe e a partir daí ele começa a se comunicar, a ver mais os espíritos se comunicar de forma natural. Ainda criança. Tem também relatos de Ivone do Amaral, que também se comunicava ainda criança. Mas aí a gente pergunta, para a gente entrar de fato, tentar entender se são médios mesmo. Será que toda criança que diz que está conversando com um espírito, um amigo, ou traz uma comunicação, né? Será que dá para a gente dizer que essa criança ela está apresentando um fenômeno mediúnico? Será? Porque a gente precisa reconhecer que existem patologias, não existem? A psicologia fala também de amigos imaginários. Vocês já escutaram falar sobre isso? Amigos imaginários. As crianças, elas têm como forma, muitas vezes, de se defender de algo novo que está acontecendo, de uma nova rotina. Muitas vezes um irmãozinho que chegou e ela se sente escanteada, ainda criança, uma nova escola, morar numa nova cidade. Tudo isso dá condição para uma criança acreditar ou desenvolver, né, um amigo imaginário. Tem um professor na faculdade que eu trabalho e estudo atualmente, né?
que ele escreveu um livro exatamente sobre isso. Carlos Brito, O Quartinho Encantado que se escondia embaixo da escada e as primeiras aventuras do menino salvo pelo poder da imaginação. Esse livro é exatamente a história dele enquanto criança, quando cria um amiguinho imaginário. E aí o livro ele é belíssimo, porque tem a história dele, que é uma história bonita, e aí fala de como ele conversava com esse amiguinho, tinha um quarto só para eles, um porãozinho, né? Ele conta todas as aventuras. Por vários dias, vários meses, esse amiguinho fez parte da vida de Carlos Brito. A psicologia explica. Jacob Trovão, ele fala, quando se trata de mediunidade na infância, ele diz que a gente precisa ter, na verdade, ou fazer, na verdade, uma análise criteriosa. Quando a gente escuta de uma criança que houve uma comunicação, que ela encontrou com alguém, que alguém falou com ela, que ela viu o tio, o pai, ou um amiguinho, né? A gente precisa começar a entender, dialogar com ela, acolher esse relato, mas tentar analisar do que se trata. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem a filha de uma amiga minha, na época que ela tinha, acho que uns 3 anos, mais ou menos, a mãe me contava que elas estavam caminhando, conversando, caminhando na rua. Ela tinha por volta de 5 anos. Eu anotei aqui, porque eu disse a ela, olha, eu vou usar Letícia como um teste. Eu disse um nomezinho que agora eu até esqueci. Para falar, dar um exemplo dela, né? Sobre o relato que tem a ver exatamente com essa mediunidade na infância. E ela tinha por volta de 5 anos, ela estava caminhando, e de repente ela virou para a mãe, aí disse assim, sabia que a senhora não é a minha mãe? Aí a minha amiga ficou na hora assim meio, né, como assim eu não sou sua mãe? Espantada. E aí ela disse, o que é isso, menina? E ela falou, a senhora é minha mãe emprestada. A senhora é minha mãe emprestada, aqui. Mas a minha mãe, sabe a minha mãe? Ela morreu num navio, no mar. Ela tinha 5 anos. Quando ela recebe essa mensagem, obviamente, né, depois do susto, de tentar entender naquele momento rapidamente e tentar também dar uma resposta, né, após acolher aquele diálogo, ela começa a fazer uma análise exatamente nessa questão da Letícia. Ela não tinha muita convivência com o espiritismo. Ela era espírita, mas ela não frequentava, não estudava muito a doutrina, né? Ia uma vez ou outra para palestra. A filha não fazia evangelização. Porque, assim, são várias coisas que ela podia pensar na hora. Será que ela não escutou essa história na evangelização? Né? Natural seria. E transmitiu através de uma imaginação, formulou, aí reformulou alguma coisa que trabalhou na salinha de aula, mas ela não fazia evangelização. E ela podia pensar também, será que a gente assistiu algum filme, né, que tem a ver com essa história de morreu no navio, no mar, enfim. Não, também não existia isso. Não tinham assistido nenhum filme nesse sentido. E aí ela continua, né? Tentando buscar explicações. E aí ela lembra que Letícia, ela tinha muito medo de água. Muito medo de água. Então, é muito possível que tenha sido, sim, um fenômeno mediúnico. Que ela tenha realmente se comunicado com o espírito, né, daquela que foi sua mãe em outro momento, e pela sua cognição aí de desenvolvimento, né, falta de entendimento, considerava naquele momento a mãe como alguém emprestado. Então ela ali ainda estava na lembrança de todo o processo, após a comunicação, todo o processo, como tinha ocorrido. Né? Então, está aqui para cuidar de mim.
Mas na realidade, se a gente parar para analisar, todos nós somos pais, mães emprestados. Isso não é de todo uma falha, né? Nós somos aqui instrumentos, os filhos não são nossos. É tão difícil a gente entender isso, né? É tão difícil a gente ficar de bem com essa proposta que os filhos não são nossos. Mas não são. Somos apenas instrumentos desses que estão aqui, estão confiados a nós para trabalhar a sua moralidade e a sua intelectualidade. Então, todos nós estamos aqui emprestados. O que não significa que não temos as afinidades. O nosso elo de encontro e reencontro se dá pelo amor que nós construímos e que fica sendo verdadeiro, né? A partir do momento que a gente trabalha e constrói esse amor um com o outro. E aí existem as afinidades. Então, a notícia boa é que os filhos, os pais que amamos, né, estarão conosco por toda a eternidade. Porque já construímos esse laço de amor. Quando construímos, sem dúvida nenhuma. Então, nesse sentido, quem é essa criança? O que é essa infância? O que é essa adolescência, essa juventude? O que é que fala o Livro dos Espíritos quando Kardec pergunta aos espíritos superiores? Quem é essa criança? Quem é esse adolescente? Na pergunta 383, os espíritos superiores vão falar para Kardec que a infância é um momento acessível a encontrar toda a educação moral. Porque a criança ela ainda está ligada muito ao planejamento reencarnatório, ao mundo espiritual. Então é o melhor momento para a gente trabalhar a moralidade dessa criança, desse ser reencarnante que foi confiado a nós. Seja como pai, como mãe, como tio, como professor, como evangelizador. Por quê? Quando ela crescer e se tornar adolescente, os vícios, as suas más tendências vão se despertar. O verdadeiro espírito vai se despertar. Só um minuto. O verdadeiro espírito vai despertar. E com ele todas as más tendências. Se a gente trabalhou bem durante a infância, quando despertar as más tendências, o espírito vai ter uma condição melhor de superar essas más tendências, porque ele teve uma base nesse momento reencarnatório. A lembrança está muito próxima. Então, a infância, ela existe para esse recomeço, essa reconstrução, essa adaptação, né? Por isso que a criança, nós todos, quanto crianças, temos que passar por tudo de novo, aprender a ler, escrever, andar, caminhar, porque é a fase de adaptação à nova reencarnação, ao meu núcleo familiar, ao ambiente que eu vou viver e conviver, para trabalhar o meu progresso moral e intelectual. E Emmanuel, no Consolador, ele vai dizer o seguinte, pergunta 109, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. E ele vai responder o seguinte, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete ao mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade. Se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem.
E por que tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas? Então, veja, no período onde eles estão, o espírito ainda está com uma comunicação muito próxima com a espiritualidade. Então, é muito natural também que ele se comunique. Não necessariamente que vá desenvolver, esse espírito vai desenvolver a mediunidade, mas que naquele momento é muito fácil para ele. Né? Então, duas questões se abrem: a disponibilidade natural da infância e a importância do lar, obviamente, nesse processo de educação do espírito. Então, disponibilidade natural na infância é algo que a gente precisa focar quando alguém trouxer para nós, né, assustados, que a criança em casa escutou alguém falar, que trouxe uma comunicação, que teve um sentido e que após uma análise criteriosa, né, você realmente bateu o martelo e disse: foi uma comunicação, foi um fenômeno mediúnico, ela transmitiu a comunicação, mas sem se assustar, porque segundo Emmanuel, segundo a base de Kardec, é uma disponibilidade natural, principalmente naquele momento da infância, onde ele está com a ligação mais acessível a essa espiritualidade. Mas aí o que é que Kardec, no Livro dos Médiuns, fala sobre esse movimento de comunicação na infância? Em Conversa com os Espíritos, através dos médiuns. No capítulo 18, tem uma pergunta 221, item 6, 7 e 8. Tem uma pergunta direta sobre a mediunidade na infância. E a pergunta é assim: há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na infância? Veja, a mediunidade já existe. Já sabemos que existe a mediunidade na infância. É possível essa comunicação. A mediunidade, quando eu digo, todos nós temos, né? Mas a mediunidade, quando eu digo no sentido ostensivo, de trazer de fato essa comunicação. É possível. Mas a pergunta dele é: há inconvenientes? Há inconvenientes em desenvolver a mediunidade da criança? E os espíritos são diretos e objetivos. Certamente. Em desenvolver. Por quê não se deve desenvolver na infância? Falta de maturidade. Vocês me desculpem, mas é que o ventilador, apesar de estar um pouquinho distante, sempre acaba ressecando um pouquinho a minha garganta quando eu falo que tem ventilador. Por isso que eu disse a Giovana, se tivesse aqui eu já estava tossindo há muito tempo. Mas eu vou lavando aqui a garganta e vai passando. Há inconveniente, sim, certamente. E aí, nos itens, ele vai desenvolver o seguinte: sendo uma manifestação espontânea, porque também é outra pergunta que Kardec faz, sendo uma manifestação espontânea, não provoca dano. Obrigada, viu? Sendo uma manifestação espontânea, não provoca dano. Mas não deve ser estimulado o desenvolvimento pela falta de maturidade dessa criança. Foi natural, ela trouxe essa comunicação, conversa, escuta, sem alarde, sem angústia. Tenta entender o que é que ela está trazendo, né? Se é importante desenvolver ali o assunto, mas não desenvolver essa mediunidade na criança. Ai, meu filho já é médio, vou levar para casa espírita para ele já começar a entrar num trabalho mediúnico, será? Não. Não tem maturidade. Ele é um espírito que está passando por um período de transição. Esse espírito ainda está se ajustando na reencarnação. Como a gente falava, ele ainda está num período de adaptação. Então é muita coisa para dar conta, né, nesse período novo, onde ele vai começar a entender essa nova proposta de vida, essa nova casa, essa nova família, novos irmãos, novo colégio, o bairro que nasceu, a cidade, enfim, o país, né? Tudo isso é relevante.
E ele está nessa fase de adaptação. Imagina você agora, além de toda essa fase de adaptação, onde ele está ainda tentando trabalhar essa maturidade espiritual, tentar desenvolver um trabalho que exige um compromisso e uma responsabilidade imensa. Então, não, certamente há inconvenientes, mas se for natural, conversa, acolhe, mas não estimula. É o que diz os Espíritos a Kardec. Quando iniciar, então? Tem idade para iniciar esse trabalho de desenvolvimento? Aí a gente já está entrando nos jovens. Será que tem uma idade específica? Tem um amigo que faz parte do movimento espírita. É possível que ele já tenha vindo aqui fazer palestra. Ele deve ter hoje uns 28 anos de idade. Extremamente inteligente, intelectualmente desenvolvido na doutrina espírita. Uma inspiração para qualquer pessoa que trabalha com ele no movimento espírita ou que assiste às suas palestras. Só que ele trabalha nesse processo do movimento espírita em evangelização, evangelizando desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos de idade. Na casa espírita, que era uma casa de família, no primeiro momento, houve necessidade do trabalhador. Ele tinha 12 anos e ele já era evangelizando. E aí, ele começou a estudar a codificação. Com 12, 13 anos, em uma semana ele leu a codificação. E começou a evangelizar, ainda adolescente. E aí, com esse trabalho de conhecimento, com essa educação moral, com esse desenvolvimento intelectual, ele conquistou a confiança, obviamente, da casa, dos líderes, das pessoas mais experientes. E aí começa a existir a necessidade também de trabalhador para a mediúnica. Ele já estava com 15 anos. E ele começa a trabalhar na mediúnica aos 15 anos. E ele é um dos melhores médios que eu conheço. Aos 15 anos. O livro dos médios, ele não fala em idade. Nesse item 8, se eu não me engano é o 8, ele fala em maturidade espiritual. O espírito adquiriu maturidade, conquistou a confiança, trabalhou sua educação moral, trabalha sua educação moral, estuda, se instrui. Ele tem a capacidade de trabalhar na mediúnica. Exatamente, aí tem que ter vontade, tem que ter a disposição, né? Tudo isso que a gente sabe que está envolvido na responsabilidade também, nesse compromisso que nós abraçamos. Ou seja, ele tinha 15 anos. Jacobson, ele fala numa idade, ele fala de 16 anos para estudo e 18 para o desenvolvimento. Mas essa idade que ele apresenta é muito mais por uma questão de disciplina da casa. Toda casa tem, né, pela disciplina, uma idade média. Os ciclos, por exemplo, de evangelização, se a gente parar para pensar, né, os ciclos de evangelização, não tem ciclo 1 e 2, ciclo 3 e 4, ciclo 6 e 7, com as idades ali respectivas para cada ciclo. Mas às vezes não tem aquela criança que já está bem mais na frente, que é para estar no ciclo 2, mas a gente já consegue colocar no ciclo 3? É mais ou menos isso. A gente tem a idade para a gente organizar de forma, né, a disciplinar o ambiente, é natural, de acordo com a experiência que nós temos, o conhecimento e o estudo, mas nada impede que alguém alcance uma maturidade melhor, num espaço curto de tempo, maior, e consiga alcançar outro conhecimento, outros conhecimentos que estão mais à frente
da maioria da sua idade. Da maioria dos jovens da sua idade. Então, vale aí também a análise criteriosa. Quem é esse jovem? Como é que ele participa da casa? Ele estuda? Ele realmente assume o compromisso de forma séria? Ele já se evangelizou? Como é a rotina dele na vida pessoal? Né? Então, são análises. E a partir daí, o líder da casa, né, pode sim conceder confiança a esse jovem para que ele comece a entrar em novos trabalhos ou nesse trabalho da mediunidade. Vai ser bom para ele, vai ser bom para todos da casa, né? Mais um trabalhador. Então, vale aí essa análise, mais uma vez, criteriosa. Não existe idade, mas existe análise. Arnoldo. E aí a gente pergunta, como a família lida com isso então, né? Acho que a gente já falou bastante sobre lidar com a comunicação, com esse diálogo, com essa apresentação da criança de uma comunicação espiritual, do jovem. Mas como é que a gente lida na prática mesmo, no dia a dia? Primeiro passo, acolher. Acolhe essa criança, acolhe esse jovem que quer começar esse trabalho, que já tem essa disponibilidade, tenta entender, busca nele o conhecimento que ele tem, trabalha junto com ele, troca habilidades também. A gente aprende muito com criança e a gente aprende muito com jovem, não é um aprendizado eterno, não é? Não tem aquela música de Renato Russo que diz: você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. Eles são crianças como você. Porque, na verdade, todos nós somos espíritos em construção. A nossa maturidade espiritual ela ainda é muito pequena. Somos todos crianças, estamos na infância espiritual. Estamos com mais experiência reencarnatória nesse período. Mas muitas vezes nem é a experiência espiritual em si, porque tem muito espírito novinho que está chegando agora, que é muito mais maduro que nós, intelectualmente e moralmente. E moralmente. Crianças que dão lições grandiosas na gente. E a gente fica assim, né? Envergonhado de ter feito aquilo, de ter pensado, de ter falado. Então, primeiro passo, acolher. Fazer essa avaliação criteriosa, né, o diálogo da escuta, não incentivar o uso ostensivo dessa criança, mas trabalhar a partir daquilo que ela comunica para nós. Incentivar os estudos doutrinários, a evangelização. Muitas vezes, as causas dessa perturbação, dessas comunicações que entram em desequilíbrio, está na família, está no núcleo familiar. Então é preciso que todos ali sejam evangelizados. Todos façam um tratamento, levem a sério esse momento dentro do centro espírita, que é o melhor local para se fazer um tratamento, para se começar, para se instruir. Então, esses pais vão estar na palestra, vão estar fazendo outros estudos dentro do centro espírita, enquanto a criança está na evangelização, fazendo tratamento mais na evangelização, se evangelizando, né, junto com os evangelizadores, ali trabalhando todo esse processo e essa dinâmica que se dá a partir desse conhecimento doutrinário. Então, esse trabalho na casa espírita, essa evangelização é importantíssima da família. Não adianta só levar a criança para o centro e para casa voltar para pegar, porque é um trabalho em conjunto. É o lar. E a mediunidade, durante a infância você pode ter uma memória, não significa uma mediunidade, uma faculdade mediúnica. Você tem que separar isso, né? Sim. E toda memória vai ser uma
Exato. Todos nós, quando reencarnamos, a gente conhece pelo véu do esquecimento, né? Esse momento onde a gente se desliga do que fizemos na vida passada, que é uma graça divina, porque já pensou, se com a maturidade espiritual que a gente tem, a gente se lembrasse tudo que a gente fez com as pessoas que convivem conosco, complicado, né? A gente não tem maturidade para lidar com isso, nós esquecemos. Mas nós trazemos o que você chama de memória de inspirações. Nós trazemos inspirações e intuições que se dá através do exercício da nossa mente quando conseguimos nos conectar com a espiritualidade amiga. Porque esse acesso, ele existe, mas nós muitas vezes bloqueamos. Os espíritos, eles continuam, eles estão junto conosco, eles planejam a reencarnação junto com a gente. A gente reencarna, esquece. Mas a gente tem as inspirações desses espíritos que a gente alcança quando a gente eleva a nossa vibração, quando a gente entra em prece, quando a gente consegue se conectar bem. E aí a gente traz todas essas memórias e transforma numa escolha positiva. Sim. Essa memória não necessariamente é da anterior. Mas pode ser, né? São espíritos que podem realmente estar recordando. A comunicação da Letícia pode ter sido uma memória de algo que realmente ela lembra naquele momento. Talvez quando ela começar a crescer, adolescente, ela esqueça. Mas naquele momento, como ela ainda está muito ligada à espiritualidade, pode ter sido uma comunicação momentânea, pode ter sido também uma memória de uma vida espiritual. Sem dúvida nenhuma. Mas as intuições, as inspirações, todos nós trazemos também. Né? Agora a gente precisa aprender a se comunicar, a se conectar. Né? Esse exercício, para que a gente tenha esse acesso, dessa interação com a espiritualidade amiga, depende de nós, como nós estamos nos educando no dia a dia, como nós estamos trabalhando a nossa mente, como nós estamos elevando as nossas vibrações. Porque, ao contrário, muitas vezes, quando a gente baixa e fica densa a nossa vibração, a gente se conecta com quem? Espíritos obsessores, não é? Não é isso? Porque nós estamos na mesma frequência. Espíritos equivocados, que são nossos irmãos, mas que nesse momento estão equivocados e não estão ali, naquele momento, torcendo pela nossa felicidade, para que a gente faça uma escolha positiva. Então, esse trabalho também depende muito de nós. Então, esses espíritos reencarnados estão se preparando, e a gente precisa lembrar, para o futuro da humanidade. Esses espíritos reencarnantes, né, estão aí, chegando para nos ajudar a transformar o nosso planeta. Nós estamos entrando na fase da regeneração, nós estamos entrando na fase do planeta de regeneração, estamos em transição planetária. Olha a quantidade de situações que está ocorrendo no mundo, a turbulência, tudo isso faz parte. Está tudo certo, não tem nada fora do lugar. Por isso que Paulo de Tarso disse, em tudo dai graça, em tudo mesmo. Porque tudo que acontece vem para um aprendizado. Ou a gente aprende na dor, ou a gente aprende no amor. Não é assim? Nós escolhemos aprender mais pela dor, ainda. As nossas escolhas ainda são equivocadas. Se são equivocadas, a gente vai sentir dor. Mas a gente vai aprender do mesmo jeito. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente precisa fazer um trabalho cada vez mais para aprender no amor. É um esforço. Mas, segundo os próprios espíritos, o que nos falta é a vontade. Você falou da vontade e eles também falam da vontade. Muitas vezes, o que nos falta é a vontade. E mínimos esforços. Mínimos esforços para modificar as nossas más tendências. E é bom que nós estejamos conscientes desse nosso papel, conscientes desse nosso estágio. Porque essa consciência, para espíritos imperfeitos que somos, é o que faz toda a diferença nesse processo de evolução moral. Porque perceba,
nós ainda somos mais matéria do que espírito. Então é fato que a gente sente muito mais o mal do que o bem. Nós ainda sentimos raiva, nós ainda somos orgulhosos, nós ainda somos egoístas, ainda sentimos invejas. Só que nossa reflexão e o nosso questionamento é: eu me incomodo já com isso? Ou eu me acomodo? Se a gente já se incomoda, a gente já deu um grande passo na nossa evolução, como espíritos limitados que ainda somos. Quando eu tenho raiva, isso já me incomoda? E quando eu olho para essa raiva, o que é que eu faço com ela? O que é que eu posso fazer para mudar? O que é que eu posso fazer para transformar esse vício que eu tenho, que eu sei que eu tenho, em virtude? Eu vou encerrar com a passagem de Paulo, que é para nós um grande exemplo de mudança, de reforma íntima, de conscientização e de incômodo. Porque no momento em que ainda Saulo encontra Jesus, um homem de muita fé nos mandamentos de Deus, só não conhecia ainda a proposta de Jesus. Mas quando ele encontra e conhece aquela energia de Jesus, se encontra com Paulo. Naquele momento, segundo Haroldo, em Cartas de Paulo, diz que ele entra em crise existencial. E essa crise existencial é o incômodo com as imperfeições que ele começa a perceber. Sou isso, fiz tanta coisa errada, mas o que é que eu posso fazer com esse meu erro? E rapidamente ele transforma a culpa, esse peso, esse incômodo, em responsabilidade. E aí ele olha para ele e diz: eu já quero o bem, mas eu ainda penso mal. Ou seja, há um incômodo, mas eu já sei onde eu quero chegar. Estou consciente. Ele dá um grande passo na evolução moral dele, naquele momento. E aí ele começa uma nova jornada. E eu não tenho dúvida que nesse período dessa nova jornada de Paulo, que nem foi tão longa, falando em anos, ele evoluiu muito mais do que muitos de nós, que já reencarnamos 10 vezes, 15, 20. Talvez, se eu pudesse dizer assim, se eu pudesse fazer uma comparação com esse segundo momento da reencarnação de Paulo, eu poderia dizer que esse período dele, onde ele trabalha essa reforma íntima, para eu alcançar, eu vou precisar de umas 100 reencarnações. O que ele conseguiu, né, naquele curto espaço de tempo, pelo esforço que ele coloca, pelo incômodo que ele reconhece quando sente as suas imperfeições. E não é à toa que no final da caminhada ele diz: já não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Está muito longe da gente dizer que Jesus vive em nós. Está muito longe de dizer que Jesus vive em mim. Mas é isso que eu quero alcançar. E não é fácil. E ninguém disse que é fácil. Mas Jesus diz que é possível. Muita paz a todos. Obrigada.